O objetivo dessa aula é a gente analisar o sinal de uma função do segundo grau. Título da aula: Estudo do sinal de uma função quadrática, que é a função do segundo grau. Essa daqui é a parte 3, então se você não assistiu a parte 1 e nem a parte 2, para o vídeo e vai assistir a parte 1 e 2, porque senão não vai entender nada disso daqui, tá? Agora a gente vai trabalhar o terceiro caso para o estudo do sinal da função do segundo grau, que é quando o delta é menor do que zero, tá? Lembrando que nos vídeos passados a gente viu para o delta maior que zero, para o delta igual a zero e agora o delta menor do que zero, que é uma das coisas que a gente tem que olhar quando a gente vai trabalhar aí, quando a gente vai estudar o sinal de uma função do segundo grau, certo? Então olha só, vamos verificar para quais valores do domínio de f de x ao quadrado menos x mais 6 temos o valor da função igual a zero, o valor da função maior que zero e o valor da função menor do que zero, certo? A gente sempre analisa desse jeito, quando a gente vai aí tentar estudar o sinal de uma função quadrática, certo? Então, olha só, a gente tem duas coisas para ver quando a gente vai estudar isso, né? É o valor do coeficiente A e o valor do delta, né? Porque a gente tem que analisar o coeficiente A para saber se a parábola vai estar virada para cima ou para baixo, né? E tem que saber o delta para ver se a parábola intersecta o eixo x em dois pontos distintos, em um único ponto, ou não intersecta, certo? Nesta função aqui, ó, x² menos x mais 6, o valor do a é 1. O a é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ó, ele vale 1. E 1 é maior do que 0. Então, a parábola tem concavidade voltada para cima, certo? Aí a gente olha agora o valor do delta. O delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Não é isso? O delta é assim. Lá na nossa função, ó, aqui em cima, quem é o valor do b? Menos 1, ó. O b é o coeficiente que acompanha o x. Não tem nada, é 1, né? Como tem o sinal de menos, menos 1 então. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 da fórmula do delta, vezes o a, que é 1, né, ó, vezes o c, que é 6. Na hora que você faz a conta aí, ó, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, você vai obter menos 23. Menos 23 é um número menor do que zero. Então, quando a gente tem o delta negativo, a gente não precisa nem substituir lá na fórmula de Bhaskara, né? Porque a gente já sabe que não vai ter zeros reais, né? Esta equação, né? Se você pegar essa função aqui igual a zero e transformar ela numa equação do segundo grau, você vai ver que as raízes dela não vai ser raízes reais quando o delta é menor do que zero. E como a gente está estudando funções reais, quando o delta é menor do que zero, a gente já para por aí. Porque o delta menor do que zero vai originar uma raiz quadrada menor do que zero. E uma raiz quadrada menor do que zero dá um número imaginário. E o número imaginário pertence ao conjunto dos números complexos. Não é o conjunto dos números reais, tá? Então a gente para aí. Aí, lá das aulas, né, desde quando a gente já viu isso, a gente viu que toda vez que o delta é menor do que zero, a função não intersecta o eixo x, né? Intersectar é cortar, a função não passa pelo eixo x, certo? Justamente o que está acontecendo aí, ó. A gente sabe que como a função não passa, né, não intersecta o eixo x, não corta o eixo x, então, ou a função vai estar inteiramente acima do eixo x, ou inteiramente abaixo do eixo x. Como que a gente faz para descobrir isso? Olhando lá os coeficientes da nossa função, certo? Portanto, ó, nesse gráfico aí dessa função, a gente tem que não existe x pertencente aos reais tal que o valor da função seja zero, porque para o valor da função ser zero, a função tem que intersectar o eixo x, né? A função, um ponto onde o valor da função é zero, está exatamente no eixo x. Como quando o delta é menor do que zero, a função não corta o eixo x, né? Então, não vai ter nenhum valor de x que o valor da função seja zero, certo?
O valor da função é maior do que zero para todo x pertencente aos reais, ó. Para todo x pertencente aos reais nessa função aí, o valor dela é maior do que zero, tá vendo? Ó, porque ela está inteiramente acima do eixo x, ó. Até coloquei aqui os sinaizinhos de mais, certo? E também não existe x pertencente aos reais tal que o valor da função seja menor do que zero, né? Por quê? Porque a função está inteiramente acima do eixo x. E quando a gente faz esse desenho aqui, a gente está fazendo uma projeção somente do eixo x. Mas na sua cabeça, você tem que fazer a projeção do eixo y. Porque a gente está estudando aqui o sinal da função, a gente estuda sempre eles em relação ao valor da função, né? Ó, o valor da função quando é zero, o valor da função quando é maior que zero e o valor da função quando é menor que zero. Quando a gente se refere a valor de uma função, a gente está se referindo ao y, né? Ou seja, não vai ter nenhum valor aqui que vá anular essa função, que a função vai dar zero porque o delta é menor do que zero. Aqui, todos os valores de x vão ter um y maior do que zero. E aqui, ó, a função não vai ter nenhum y menor do que zero, né? Quando a gente faz isso aqui, a gente sempre tem que ter aquela projeção na cabeça no eixo y, certo? Bom, vamos à definição disso daí agora. Olha só. Definição. Eita, meu Deus, a câmera não foca. Quando delta é menor do que zero, a função quadrática f de x igual a x² mais bx mais c não possui zeros reais. E a parábola não intersecta o eixo x, né? A gente já viu ali que a parábola não passa no eixo x. Nesse caso, o estudo do sinal da função, temos. Quando delta é maior do que zero primeiro, ó, a parábola vai estar inteiramente acima do eixo x. E aqui, ó, você consegue fazer aquela projeção no eixo y, né? Ó, você consegue ver qualquer x que você escolha, tanto positivo ou negativo, o valor da função é positivo, certo? Os valores da função é positivo, porque os valores da função é o eixo y, e o eixo y aqui está todo acima do eixo x, então pega a parte positiva, certo? E toda vez que isso acontece, né, que o a é maior do que zero em uma função que o delta é menor do que zero, não vai existir nenhum x pertencente aos reais tal que o valor da função seja zero. O valor da função vai ser maior do que zero para todo x pertencente aos reais, né? Ó, todos os valores aqui que você escolha, o valor da função vai ser maior que zero. E não vai existir x pertencente aos reais tal que o valor da função seja menor do que zero, né? Ó, porque os valores da função menores do que zero teria que ser aqui na parte de baixo do eixo y, né? Que os y aí embaixo são negativos, mas a função inteira está na parte de cima, ok? Por fim, ó, quando o a, né, quando o coeficiente a é menor do que zero e o delta também menor que zero, aí a gente tem isso aí, ó, a parábola fica aqui embaixo, né, ó, virada para baixo, com a concavidade para baixo, porque o a é negativo, e aqui agora sim, ó, todos os valores da função vão ser negativos, né? Porque a parábola, os valores dela está abaixo do eixo x. Tá justamente, ó, na parte aqui dos y que é negativo. Olha a diferença da parábola de cima para essa daqui de baixo. A parábola de cima está inteiramente ali acima do eixo x. E essa de baixo está inteiramente abaixo do eixo x. Disso a gente tira que não existe x pertencente aos reais tal que o valor da função seja zero, porque a função não intersecta o eixo x em nenhum ponto, né? Não existe x pertencente aos reais tal que o valor da função seja maior do que zero, porque a função está inteiramente abaixo do eixo x, né? E abaixo do eixo x, todos os valores da função sempre são menores do que zero, certo? E o valor da função é menor do que zero para todo x pertencente aos reais, né? Ó, qualquer x que você pegue nessa função aqui, ó, mesmo que seja do lado positivo, né? Ó, aqui à direita do y é o x positivo, mas o valor da função, ó, vai dar sempre negativo, certo? Vai dar sempre aí na parte negativa. Então, é isso aí.